Capítulo 22. Os primeiros álvares do outono anunciavam o fim do verão. O dia de São Miguel já tinha passado, mas nesse ano as colheitas estavam atrasadas e havia searas ainda por se ceifar. O Sr. Linton costumava ir muitas vezes com a filha assistir à ceifa, por lá se demorando até o anoitecer, até o carregar dos últimos molhos. E como a noite chegava fria e úmida, o meu patrão acabou por apanhar um forte resfriado que lhe atacou obstinadamente os pulmões, retendo-o em quase todo o inverno inteiro. A pobre Kate, proibida de viver seu pequeno romance, andava consideravelmente mais triste e melancólica desde o sucedido, e o pai a aconselhava a ler menos e a fazer mais atividades físicas. Vendo-a privada da companhia do pai, achei bom ser meu dever substituir sua ausência, mas revelei-me uma substituta pouco adequada, pois dispunha apenas de 2 ou 3 horas por dia, já que meus afazeres me tomavam muito tempo, e era óbvio que a minha presença lhe agradava menos que a do pai. Numa tarde de outono, ou talvez do começo de novembro, fria e chuvosa, em que os brados e as varedas parvalhavam com as retolhadas das folhas mortas e úmidas, e o glacial céu azul se cobriu subitamente de esguias nuvens negras vindas do poente, que presagiavam borrasca, pedi à minha jovem patroa que desistisse do passeio, pois de certo a chuva não tardaria a chegar, mas ela não me atendeu. Muito contra a vontade, vesti o meu capote e peguei o guarda-chuva para acompanhá-la no passeio até o fundo do parque, como era seu hábito, sempre que se sentia deprimida, o que invariavelmente acontecia quando o pai piorava. Não se ele se queixasse, mas era fácil de adivinhar pelo seu crescente mutismo e semblante melancólico. Kate caminhava acabrunhada, sem correr ou saltar como costumava fazer, embora o vento gelado a convidasse a ensaiar uma corrida. Por diversas vezes, olhando-a dissimuladamente, a vi erguer a mão e limpar o rosto. Olhei ao redor à procura de alguma coisa que pudesse distraí-la. De um lado do caminho erguia-se uma ribanceira orlada de aveleiras e carvalhos raquíticos em estável equilíbrio, com as raízes meio descobertas. A terra estava demasiado solta para prender os carvalhos e o vento fizera vergar alguns quase na horizontal. Durante o verão, a senhorita Kate adorava trepar nessas árvores e sentar-se nos ramos, balançando a 6 metros do chão, enquanto eu, apesar de achar graça em sua agilidade e alegria infantil, repreendia sempre que a via empoleirada, dando-lhe, no entanto, a entender ao mesmo tempo que não precisava descer. E ela ficava até a hora do jantar naquele berço embalado pela brisa, entoando velhas canções que eu lhe ensinara, ou vendo os passarinhos darem de comer aos filhotinhos e os ensinarem a voar. Ou então, aninhava-se de olhos fechados na ramada, entre o sonho e a meditação, tão feliz que não sei exprimir por palavras. Olhe, senhorita Kate, exclamei, apontando para a retrância sob a raiz de uma árvore retorcida. Ainda não chegou o inverno. Estou vendo ali uma flor, a última daquele manto lilás de Campinas, que um velho julho cobria com socaldos verdejantes. Não quer ir lá acompanhá-la ou apanhá-la para mostrar a seu pai? Kate contemplou demoradamente a florzinha solitária que entristecia em seu esconderijo e por fim respondeu: Não, não vou tirá-la dali. Tem um ar tão triste, não achas, Ellen? Tem mesmo. Quase tão frágil e definhada como a senhorita, com esse rosto não tão sem cor. Dê sua mão e vamos fazer uma corrida. Está tão fraquinha que até eu consigo acompanhá-la. Não quero, disse ela. Continuou a caminhar vagarosamente, apenas se detendo em alguns pontos a olhar pensativa, ora para o musgo, ora para algum tufo de erva seca, ora para algum cogumelo alegremente alaranjado que despontava entre o amontoado de folhas amareladas. E vez ou outra levava a mão ao rosto. Catarine, por que chora, minha querida? Perguntei, aproximando-me e passando o braço sobre seus ombros. Não vale a pena chorar só porque seu pai está gripado. Devia dar graças a Deus por não ser coisa pior. Ele não conseguiu mais reter as lágrimas e saiu a voz embargada pelos soluços. Não sei muito pior. Vai ser muito pior, sim, eu sei. E o que vai ser de mim quando o papai e tu me deixarem? Eu vou ficar sozinha. Não consigo esquecer as tuas palavras, Ellen. Não me saem da cabeça. Como a vida vai ser diferente. Como será triste o mundo quando tu e o papai morrerem.
Como vamos saber se não é a senhorita que morre primeiro? Atalhei. Não se deve antecipar desgraças. Vamos desejar que se passem ainda muitos e muitos anos até que qualquer um de nós se vá. O patrão é novo e eu sou forte, ainda nem cheguei aos 45 anos. A minha mãe viveu até 80, sempre rígida até o fim. Suponho que o Sr. Linton dure até os 60. Para isso, ainda faltam muitos anos do que a senhorita tem de idade. Então não é uma tolice chorar por uma desgraça que só vai acontecer daqui a mais de 20 anos? Mas a tia Isabela era mais nova que o papai, argumentou voltando-se para os olhos, e esperançosa à procura de uma nova consolação da minha parte. Sua tia Isabela não tinha nós duas para cuidarmos dela, expliquei. Não era feliz como o patrão e por isso não tinha tantas razões para viver. O que a senhorita tem de fazer é cuidar bem do seu pai e alegrá-lo, mostrando-se também alegre, e evitar dar-lhe desgostos. Preste atenção, Kate, não vou mentir. Não duvido que poderia matá-lo se fosse rebelde e imprudente, alimentando uma afeição tola e fantasiosa pelo filho de um homem que ficaria radiante se visse seu pai na sepultura, ou se o deixasse perceber que a senhorita não se conformou com a separação que ele achou por bem impor-lhe. A única coisa que eu não me conformo é com a doença do papai. O restante não tem comparação. Ouve bem, Ellen. Nunca, nunca mais, enquanto estiver no meu juízo perfeito, eu farei ou direi alguma coisa como que o magoe. Amo mais do que a mim mesma. Sei que assim é, porque rezo todas as noites para que Deus o leve primeiro, para lhe poupar o sofrimento. Prefiro ser eu a sofrer. Isso prova que o amo mais do que a mim mesma. Bonitas palavras, mas é preciso que os atos lhes correspondam. E quando ele se restabelecer, lembre-se de que não devemos nos esquecer das promessas feitas nas horas de aflição. Enquanto assim conversávamos, fomos nos aproximando de um portão que dava para a estrada. Minha jovem patroa, de novo transbordante de alegria, trepou no muro, sentou-se lá no alto e começou a colher as bagas vermelhas dos ramos mais elevados das roseiras bravas que sombreavam a beira do caminho. Dos ramos mais baixos, as bagas haviam já desaparecido. E nos de cima, só os pássaros conseguiam chegar. Isto é, os pássaros e a minha Kate, na posição em que se encontrava. Porém, ao esticar-se mais para apanhá-las, deixou cair o chapéu e, como o portão estava trancado, resolveu saltar para a estrada para apanhá-lo. Recomendei-lhe que tivesse cuidado para não cair, e ela desapareceu no abrir e fechar de olhos. Contudo, o regresso revelou-se tarefa bem mais difícil. As pedras eram lisas e cimentadas, e os ramos das roseiras e das silvas não facilitavam a subida. Eu, feito tola, só me percebi disso quando a ouvi rir e gritar do lado de lá. Ellen, tens de ir buscar a chave, senão tenho de ir até a casa do caseiro. Por este lado não consigo escalar o muro. Não saia daí, respondi. Tenho aqui o molho de chaves e talvez algumas destas sirva. Se não servir, vou buscar a outra. Catarine entretinha-se a dançarilhar para trás e para frente diante do portão, enquanto eu ia experimentando uma a uma todas as chaves grandes, mas cheguei à última e nenhuma abriu. Assim, voltei a recomendar-lhe que não saísse de onde estava e preparava-me já para correr até em casa, quando um som me fez parar. Era o trote de um cavalo. Kate parou de dançar e no mesmo minuto o cavalo parou também. Quem será? Perguntei em voz baixa. Ah, Ellen, queria que pudesse abrir o portão, respondeu ela aflita, falando também baixinho. Olá, senhorita Lindon, bradou a voz do cavaleiro. Bons olhos as vejam. Não tenha pressa ao entrar, pois quero pedir-lhe uma explicação que de certo não se furtará a dar. Eu não falo com o senhor, Sr. Heathcliff, retorceu Catarine. O papai diz que o senhor é um homem mau e que nos detesta a todos, e Ellen diz o mesmo. Isso agora não vem ao caso, vociferou Heathcliff. Eu não detesto o seu filho, que eu saiba, e é por isso que lhe peço um pouco de atenção. Sim, tem motivo para corar. Não é verdade que há 2 ou 3 meses costumava mandar cartinhas de amor para Linton? Era só para se divertir, não era? Deviam apanhar os dois uma boa sova, especialmente a senhorita, por ser a mais velha e a menos ajuizada, ao que parece, pelo menos. Tenho todas as suas cartas em meu poder, e se começar com pertinências, mando entregá-las ao seu pai.
Presumo que tenha se fartado e deixado o devaneio para trás, não é assim? Pois fique sabendo que atirou também Linton para a sua rua da amargura. Ele está seriamente apaixonado e tão certo como eu estar vivo, não tarda a morrer por sua causa. Está com o coração despedaçado, não em sentido figurado, mas de uma forma muito irreal. E embora Harrington venha debochando dele nestas últimas 6 semanas e eu tenha tomado medidas mais drásticas para ver se faço sair do torpor em que se encontra, o certo é que a piora a cada dia e estará debaixo da terra antes do próximo verão, a menos que a senhora o cure. Como pode o senhor mentir tão descaradamente à pobre criança? Gritei eu do lado de dentro. Siga o seu caminho. Não sei como pode inventar tantas mentiras. Olhe, senhorita Kate, vou arrombar a fechadura com uma pedra. Não acredite neste monte de disparates. Julgue a senhorita por si mesma se é possível alguém morrer de amor por uma desconhecida. Não sabia que tínhamos intrometidos à escuta. Resmungou o velhaco vendo-se desmascarado. Minha cara senhorita Jim, gosto muito de ti, mas desagrada-me esse teu jogo duplo, acrescentou em voz alta. Como pudeste afirmar que eu detestava a pobre criança e inventar histórias mirabolantes para afastá-la da minha casa? Catarina Linton, só o nome já me enternece. Minha bela menina, estarei ausente durante esta semana. Vá lá e veja por si mesma se falei ou não falei a verdade. Faça isso por mim, minha querida. Imagine o seu pai no meu lugar e Linton no seu, e pense que ideia faria do seu namorado se ele se negasse a dar um passo para consolá-la mesmo depois de seu próprio pai ter lhe pedido. E, por favor, não faça a asneira de cair no logro dela. Juro pela minha salvação que Linton acabará por morrer e que ninguém, a não ser a senhorita, poderá ajudá-lo. A fechadura cedeu finalmente e eu saí para a estrada. Juro que Linton está morrendo, repetiu Heathcliff, fitando-me duramente. O desgosto e a desilusão vão levá-lo à morte. Se não queres que ele se vá, vá lá tu, Nelly. Só volto daqui a uma semana e creio que mesmo o teu patrão se oporá a que ela vá visitar o primo. Entre, disse eu a Kate puxando-a pelo braço e tendo quase de obrigá-la a entrar, pois estava parada, olhando perplexa para o seu interlocutor que dissimulava toda a sua perfídia num semblante austero e imperturbável. Aproximando-se com o cavalo, inclinou-se e disse: Devo admitir, Catarina, que tenho muito pouca paciência com Linton e que Harrington e Joseph têm ainda menos. Tenho de reconhecer que ele não ficará nas melhores mãos e Linton precisa tanto de bondade como de amor. Uma palavra de conforto de sua parte seria o melhor dos remédios. Não dê ouvido aos conselhos perversos da senhora Jean. Seja generosa e vá visitá-lo. Ele sonha consigo dia e noite, e não há nada que aconteça e que o convença de que a senhorita não o odeie, pois deixou de escrever e de desaparecer. Fechei o portão e encostei-lhe com um pedregulho, para substituir a fechadura partida. Abri o guarda-chuva e puxei Kate para debaixo dele, porque a chuva já caía em grossos pingos por entre os ramos que se agitavam, mandando-nos para casa sem demora. A pressa impediu-nos de comentar o encontro com Heathcliff durante o percurso, mas eu sentia que o coraçãozinho de Catarine estava agora carregando a redobrada tristeza. Era tanta amargura em seu rosto que nem parecia a mesma. Era evidente que tinha acreditado piamente em tudo o que ouvira. Antes de chegarmos, o meu patrão tinha se recolhido ao quarto para descansar. Kate foi logo até o pai para saber como ele se sentia, mas o encontrou dormindo. Voltou então para baixo e pediu-me que sentasse perto dela na biblioteca. Tomamos chá juntos e, em seguida, ela estendeu-se no tapete e pediu-me que ficasse calada, pois estava muito cansada. Peguei um livro e fingi ler. Ela, assim que me julgou absorvida na leitura, recomeçou a chorar baixinho, que era, pelo visto, o seu passatempo favorito nos últimos tempos. Deixei-a chorar à vontade, mas daí a pouco não me contive e comecei a fazer troça do que o Sr. Heathcliff dissera a respeito do filho, convencida de que ela concordaria comigo. Mas não tive como evitar o efeito produzido pelas palavras dele, e era isso mesmo que ele queria. Pode ser que tenhas razão, Ellen, respondeu Kate, mas não fico sossegada enquanto não souber a verdade. Tenho de dizer a Linton que não é por minha culpa que não lhe escrevo e que meus sentimentos não mudaram. Que força poderiam ter ralhos e protestos perante tão inocente credulidade?
Nessa noite, despedimo-nos aborrecidas. Mas no dia seguinte dei por mim o caminho do Morro dos Ventos Uivantes ao lado do pônei da minha vitoriosa senhorita. Não suportando contemplar seu desgosto, aquela palidez e aquela tristeza no olhar, acabara por ceder, na vaga esperança de que o próprio Linton provasse, pelo modo como nos recebesse, como era falha de fundamento a história que o pai nos contara sobre ele. Capítulo 23. A noite chuvosa deu lugar a uma manhã de nevoeiros, geadas e chuviscos, e o nosso caminho era atravessado pelos regatos de água das chuvas que escorriam das terras altas. Tinha os pés completamente encharcados e sentia-me zangada e deprimida, que era precisamente o humor ideal para tirar o melhor partido dessas tarefas ingratas. Entramos no casarão pela porta da cozinha, para nos certificarmos de que realmente o Sr. Heathcliff não estava em casa, pois não acreditava muito em sua palavra. Joseph parecia estar no paraíso, sozinho junto a um fogo trepidante, com uma caneca de cerveja e biscoitos de aveias torrados em cima da mesa e o cachimbo preto e curto na boca. Catarina aproximou-se da lareira para se aquecer. Perguntei se o patrão estava em casa. A minha pergunta ficou tanto tempo sem resposta que pensei que o velho tinha ficado surdo e repetia mais alto. Não, resmungou ele, ou melhor, respondeu, com a sua voz anasalada. Não. E vosmecê, volte para o sítio de onde veio. Joseph, gritou uma voz impaciente lá de dentro. Quantas vezes tenho de chamar? O fogo está apagando, Joseph. Venha cá imediatamente. As vigorosas baforadas do cachimbo e o olhar fixo na lareira mostravam que ele era surdo a esse apelo. Da governante de Harrington, nem sinal. Ela tinha ido dar uns recados e ele talvez estivesse trabalhando. Reconhecemos a voz de Linton e entramos. Espero que morras de fome fechado num sótão, disse o rapaz, confundindo a nossa entrada com a do criado negligente. Calou-se, porém, mal percebeu o erro. A prima correu para ele. É você, senhorita Linton? Disse, levantando a cabeça do braço do caldeirão onde estava recostado. Não, não me beije, que me sufoca. Pobre de mim. O meu pai disse que viria. Continuou, depois de ter se recomposto do braço de Catarine, enquanto ela continuava em pé ao lado dele, mostrando-se contributiva. Não se importa de fechar a porta, por favor? Deixou-a aberta, e aquelas criaturas detestáveis não trazem carvão para a lareira. Está tão frio aqui. Remexi as cinzas e fui eu própria buscar um balde cheio de carvão, e logo o enfermo se queixou de que estava todo coberto de poeira, mas como tinha uma tosse feia e parecia febril e doente, não o repreendi pelo mau humor. Então, Linton, disse Catarina baixinho quando o viu menos tenso, estás contente em me ver? Há alguma coisa que eu possa fazer? Por que não veio antes? Perguntou. Devias ter vindo, em vez de escrever. Cansava-me muito escrever-lhes aquelas longas cartas. Teria preferido 1000 vezes falar pessoalmente. Agora não tenho mais vontade de conversar nem de fazer mais nada. Onde estará Zila? Importa-se de ir cozinhar ou ver onde ela se encontra? E olhou para mim. Como não tinha me agradecido pelo outro serviço que lhe prestara e que não estava disposta a andar de um lado para o outro ao seu comando, respondi. Apenas Joseph está lá. Tenho sede, protestou irritado, virando-se para o outro lado. Desde que o meu pai se foi, Zila passa a vida indo a Gimmerton. É uma vergonha. Sou obrigado a ficar aqui embaixo, pois lá em cima ninguém me ouve. O seu pai é atencioso consigo, Master Heathcliff? Perguntei, percebendo que Catarine não estava se mostrando o modelo de solicitude. Atencioso? Pelo menos obriga-os a serem um pouco mais atenciosos comigo, exclamou. Os patifes. A senhorita Linton sabe que o bruto do Harrington ri de mim? Odeio. Na verdade, odeio todos eles. São criaturas detestáveis. Kate foi em busca de água, descobriu um jarro no aparador, encheu um copo e o trouxe. Ele pediu que misturasse uma colher de vinho da garrafa que estava em cima da mesa, e depois de ter bebido um pouco, pareceu mais calmo e disse-lhe que ela era muito gentil. Estás feliz em me ver? Perguntou senhorita Catarine, reiterando de novo a pergunta, satisfeita por detectar um leve esboçar de um sorriso. Estou. Não é costume ouvir uma voz como a sua, respondeu ele. Mas tenho andado muito aborrecido por não me querer visitar.
E o meu pai disse que a culpa era minha, e até me chamou de criatura mesquinha, desonesta, sem préstimo, e que a senhorita me desprezava, e que estivesse no meu lugar, já seria, nesta altura, mais dono da granja do que o seu pai. Mas você não me despreza, não é verdade, senhorita? Preferia que me tratasse por tu, atalhou-me a jovem patroa. Desprezaste? Não. Depois de meu pai e Ellen, és a pessoa que eu mais gosto. No entanto, não gosto do Sr. Heathcliff e não me atrevo a voltar aqui quando ele regressar. Ele vai estar fora muitos dias? Não muitos, mas desde que começou a temporada de caça vai muitas vezes aos brejos, e tu podias vir aqui passar 1 hora ou 2 comigo quando ele não está. Prometa que virás. Acho que na sua companhia não ficarei irritado, e tu não me provocarás e estarás sempre pronta para me ajudar, não é verdade? É, disse Catarine, acariciando-lhe o cabelo longo e macio. Se o papai me desse permissão, passaria metade do tempo contigo, querido Linton. Quem me dera que fosses meu irmão. E assim gostarias de mim tanto quanto de teu pai? Observou ele, mais contente. Mas o meu pai diz que gostaria mais de mim do que eu do teu pai se fosses minha mulher. Quem me dera que fosses. Não, nunca gostarei de ninguém como gosto do meu pai. E há quem odeie a esposa, mas não os irmãos e as irmãs, e se fôssemos meu irmão, ias viver conosco, e o meu pai ia gostar tanto de ti como gosta de mim. Linton negou que alguém pudesse odiar a esposa, mas Kate afirmou que sim, e citou o caso da aversão do pai dele em relação à sua tia. Tentei fazer calar aquela tagarela, mas em vão, e ela só se calou depois de contar tudo o que sabia. Master Heathcliff, irritadíssimo, afirmou que tudo aquilo era mentira. Foi o meu pai que me contou. E o meu pai não mente, retrucou Catarina peremptória. E o meu pai despreza o teu, gritou Linton, e até o chama de completo idiota. O teu pai é muito mau, e tu não devias repetir o que ele diz. Ele deve ser mesmo muito mau para a tia Isabela tê-lo deixado como deixou. Ela não deixou. Não me contradigas. Deixou sim. Pois fica sabendo que a tua mãe odiava o teu pai, ora essa. Como é que é? E amava o meu. Mentiroso, detesto-te, disse ela ofegante e vermelha de raiva. Amava-o sim, cantarolou Linton, enterrando-se na poltrona e recostando a cabeça para melhor apreciar o desatino da adversária que continuava em pé atrás dele. Cala sua boca, Heathcliff. Isso não são coisas que o seu pai lhe meteu na cabeça, tenho certeza. Não, não são não, e calhe a boca você. Ela amava sim o meu pai. Catarina, descontrolada, empurrou violentamente a poltrona e o primo caiu sobre o braço, o que lhe provocou um ataque de tosse tão sufocante que logo pôs fim àquele seu ar de triunfo. Foi um ataque de tosse tão prolongado que fiquei assustada. Quanto à prima, desatou a chorar, arrependida do mal que lhe fizera, embora não o admitisse. Amparei-o até que a tosse parasse. Depois, ele me empurrou e recostou a cabeça, sempre calado. Também Catarina pôs fim às suas lamentações, indo sentar-se em frente dele, fixando o fogo com um ar compenetrado. Como se sente agora, Master Heathcliff? Inquiri ao fim de 10 minutos. Só queria que ela se sentisse como eu me sinto. Criatura cruel e malvada. Harrington nunca me tocou, nunca me bateu, e logo hoje que eu estava melhor, mas agora a sua voz esmoreceu. Eu não te bati, disse Catarina. Linton pôs-se a suspirar e a gemer como se estivesse em grande sofrimento, e assim continuou durante quarto de hora, aparentemente com o objetivo de afligir a prima, pois sempre que ela deixava escapar um soluço, ele gemia ainda mais. Desculpa ter te magoado, Linton, disse Catarina finalmente, não se contendo mais. Mas um empurrãozinho daqueles não faz mal a ninguém, e nunca me passou pela cabeça que fizesse. Não te machuquei muito, não foi? Não me deixes voltar para casa pensando que sim. Anda, me responde, fala comigo. Não posso falar contigo. Machucaste muito a mim, e vou ficar atordoado tossindo a noite inteira. Se quisesses essa tosse, saberias como é. Mas tu vais dormir regaladamente, enquanto eu vou ficar aqui nesta aflição sem ninguém por perto. Gostaria de saber como seria se estivesse de passar umas noites tão pavorosas como as minhas. E começou a gemer muito alto, num alarde de autocomiseração.
Já que está habituado a passar noites horríveis, disse eu, não será a senhorita Catarina que as tornará piores. Isso aconteceria mesmo que ela não estivesse aqui. Mas fique descansado que ela não voltará a incomodá-lo e talvez sinta-se melhor assim que formos embora. Tenho mesmo de ir embora? Perguntou Catarina tristemente inclinada sobre ele. Queres que eu vá embora, Linton? Agora já não podes modificar o que está feito, replicou ele mal-humorado, afastando-a. A não ser que modifiques a situação para pior, conseguindo irritar-me até eu ficar com febre. Então queres que eu vá embora? Deixe-me em paz, pelo menos. Não suporto ouvir-te falar. Ela foi ficando, resistindo às minhas insistências para partirmos, mas como o primo não dizia nada, nem para ela olhava, decidiu finalmente vir embora e eu a segui. Um grito fez-nos retroceder. Linton tinha deslizado da poltrona para a pedra da lareira e se contorcia todo, com a perversidade de uma criança birrenta, empenhada em irritar e afligir os outros o mais possível. Percebi logo qual era a sua verdadeira intenção e que por isso era inútil tentar animá-lo. Mas a senhorita Catarine ainda não o entendeu e voltou para dentro aterrorizada. Ela ajoelhou-se e chorou e tentou confortá-lo e implorou até que ele parou, por falta de ar e não por remorso de tê-la afligido. Vou deitá-la no sofá, deixo eu. E assim poderá rolar-se o quanto quiser. Não podemos estar aqui e vigiá-lo eternamente. Espero que tenha percebido, senhorita Catarina, que a sua presença em nada o beneficia e que o estado de seu primo não é ocasionado pelo que ele sente por si. Olhe lá, ele está lá outra vez. Vamos embora. Assim que perceber que não ficou ninguém para aturar seus disparates, ele sossegará. Ela colocou uma almofada debaixo de sua cabeça e ofereceu-lhe água. Ele ajeitou a água e aceitou a água também, e ficou se remexendo inquieto sobre a almofada como se fosse uma pedra ou um cepo. Ela tentou acomodá-lo melhor. Não está bem, disse ele. Não é suficientemente alta. Catarina foi buscar outra e colocou-a em cima da primeira. Agora ficou alto demais. Queixou-se outra vez. Então, como a queres? Perguntou ela desesperada. Ele soergueu-se e inclinou-se para ela, que estava meio ajoelhada junto ao banco, e apoiou em seu ombro. Não, nem pense nisso, disse eu. Contente-se com as almofadas, Marty Heathcliff. A senhorita já perdeu muito tempo consigo e não podemos ficar aqui nem mais 5 minutos. Podemos, claro que podemos. A birra já passou. Ele já percebeu que sou capaz de ficar muito pior do que ele hoje à noite, se pensar que ele piorou por minha causa. E se for assim, não me atreverei mais a voltar aqui. Diz-me se é assim, Linton, pois, se te ver e se tiver magoado, não voltarei. Tens de vir para tratares de mim. É tua obrigação, porque me magoaste muito. Tu sabes muito bem. Quando entraste, eu não estava tão mal como estou agora, não é verdade? Mas ficou pior porque chorou e se envenenou. A culpa não foi minha. Contudo, ficaremos amigos. Queremos que eu. Gostarias realmente que eu viesse te visitar de vez em quando? Já te disse que sim. Sente-te aqui no banco e deixe-me deitar a cabeça no teu colo. Era assim que amanhã costumava fazer tardes inteiras. Sente-se e não fales. Mas podes cantar alguma cantiga, se souberes cantar, ou então recitar uma balada. Para que, não, mas não que seja longo, é interessante. Umas daquelas que prometeste ensinar-me, ou uma história, no entanto, eu prefiro balada. Podes começar? Catarina recitou uma das maiores baladas que ela conseguia lembrar. O entretenimento agradou muito aos dois. Linton quis ouvir outro. E amanhã, Catarina, voltas aqui outra vez? Perguntou o jovem Heathcliff, agarrando-lhe o vestido quando ela se levantou, ainda contrariada. Não, respondeu eu. E depois de amanhã também não. Mas ela deve ter lhe dado uma resposta diferente, pois a testa arrugada do menino desanuviou quando ela se inclinou e lhe segredou alguma coisa no ouvido. A senhorita não poderá vir amanhã, observei quando já nos encontrávamos do lado de fora. Não está pensando em vir, tá? Ela sorriu. Deixe que eu me arranjo, continuei. Vou mandar consertar aquela tranca, assim não poderá fugir. Posso saltar a cerca, disse rindo. A granja não é uma prisão, Ellen, e tu não és a minha carcereira.
Além disso, tenho quase 17 anos. Já sou uma mulher e tenho certeza de que Linton se restabeleceria muito mais rapidamente se eu cuidasse dele. Sou mais velha e mais ajuizada, e também menos infantil, não sou? Em breve, ele fará tudo o que lhe mando, como um pequeno estímulo da minha parte. Ele é um amor quando se porta bem. Se fosse meu, estragávamos com mimos e nunca haveríamos de discutir, depois de nos afeiçoarmos um ao outro. Não gostas dele, Ellen? Gostar dele? É a criatura mais mal-humorada e impertinente que eu já vi com aquela idade. Felizmente não chegará aos 20 anos, como o Sr. Heathcliff previu. Duvido mesmo, e duvido muito que chegue à primavera. E pouca falta fará aos dele quando se for, pois uma sorte para nós o pai dele ter ficado com ele. Quanto mais carinhosamente os tratássemos, mais enfadonho e egoísta se havia de se tornar. Ainda bem que não há hipótese alguma de ele vir a ser seu marido, senhorita Catarine. A minha companheira pôs-se muito séria a escutar todo o meu arrazoado. Ouviu falar da morte do primo com tanta frieza que magoou-a profundamente. É mais novo do que eu, protestou após uma prolongada pausa de reflexão. Tem de viver muito mais, vai viver tanto quanto eu. Está tão forte agora como estava quando veio do norte. Muito bem, disse eu. Afinal de contas, não precisamos nos preocupar. Ouça, senhorita, saiba que cumprirei minha promessa. Se tentar ir ao Morro dos Ventos Uivantes novamente, sozinha ou comigo, o senhor Linton vai saber. E a não ser que ele dê o seu consentimento, a convivência com seu primo não estará retada. Já foi reatada, murmurou Kate zangada. Então, não deve continuar, afirmei. Isso é o que veremos. Chegamos ambas à casa antes da hora do almoço. O meu patrão pensava que tínhamos estado passeando pelo parque e, por isso, não pediu explicações sobre a nossa ausência. Assim que entrei, apressei-me a ir trocar os sapatos e as meias que estavam encharcados. Mas a longa permanência no morro teria graves consequências. Na manhã seguinte, fiquei de cama e durante 3 semanas estive incapacitada de cumprir as minhas obrigações. Uma calamidade jamais sofreria e que, graças a Deus, nunca mais se repetiu. Minha jovem patroa portou-se como um anjo, vindo tratar de mim e alegrar minha solidão. O isolamento me afligia muito. Era algo insuportavelmente fastidioso para uma pessoa tão viva e ativa como eu. Mas pouca gente devia ter menos razões para se queixar do que eu. Mal Catarina saía do quarto do Sr. Linton, via sentar-se à minha cabeceira. Dividia seu tempo entre nós dois e não perdia um só minuto com distrações. Negligenciou as refeições, os estudos e as brincadeiras. Era a enfermeira mais zelosa que já vi. Devia ter um coração deveras generoso para ainda lhe sobrar tanto carinho para me dar, depois de todo o amor que dedicava ao pai. Eu disse que seus dias eram repartidos entre nós, mas o patrão reconhecia-lhe e recolhia-se cedo, e eu, geralmente, não precisava de nada depois das 6 horas, pelo que ela tinha noite livre. Coitadinha, nunca me perguntei o que ela poderia estar fazendo depois do chá, embora eu notasse frequentemente um certo rubor nas faces e uma certa vermelhidão nos dedos finos quando me vinha dar boa noite. Atribuía a culpa ao calor da lareira da biblioteca, em vez de supor uma cavalgada ao frio através da charneca. Capítulo 24. Ao fim de 3 semanas, pude enfim sair do quarto e movimentar-me pela casa. No começo da noite, na primeira ocasião em que pude me sentar, pedi a Catarine que lesse para mim, porque meus olhos ainda estavam fracos. O senhor já tinha ido se deitar e estávamos as duas na biblioteca. Ela acendeu ao meu pedido, mas com bastante relutância, pelo que me pareceu. Imaginando que o meu tipo de leitura talvez não lhe agradasse, pedi que escolhesse algum de seus livros. Ela pegou um de seus favoritos e leu ininterruptamente durante quase 1 hora, e então começou a me fazer perguntas. Ellen, não estás cansada? Não será melhor ires deitar-te? Vais piorar se ficares acordada até muito tarde, Ellen. Não, senhorita, não estou cansada, respondi. Percebendo que eu não me levantaria dali tão cedo, lançou mão de outra estratégia para mostrar o tédio que aquela ocupação lhe acusava. Começou a bocejar e, espreguiçando-se, disse: Ellen, estou cansada. Então, pare de ler e conversemos, respondi. Pior ainda, ela ficou inquieta e suspirando, e não parou de olhar o relógio até as 8 horas, a altura em que finalmente se retirou para o quarto.
morta do sono, a julgar pela sua expressão irritada e grave pelas vezes que tinha esfregado os olhos. Na noite seguinte, parecia ainda mais impaciente. Na terceira, disse que estava com dor de cabeça e se retirou. Achei aquele procedimento muito estranho. Fiquei ali sozinha por tempo e então resolvi ir ver se ela estava melhor. Quem sabe quisesse vir deitar-se no sofá em vez de ficar lá em cima no escuro. Não a encontrei em parte alguma e os criados também não a tinham visto. Aproximei-me da porta do senhor Edgar e fiquei escutando. O silêncio era absoluto. Voltei para o quarto dela, apaguei a vela e sentei-me à janela. Estava uma bela noite de luar. Uma finíssima camada de flocos de neve cobria o chão e pensei que talvez ela tivesse ido passear no jardim para espairecer. Cheguei mesmo a detectar um vulto movendo-se lentamente do lado de dentro da casa, e da cerca também, mas não era ela. Quando saiu da sombra, reconheci um dos moços da estrebeira. Ele ficou durante muito tempo vigiando a estrada, que se perdia além dos campos. Depois começou a andar depressa, como se tivesse avistado alguma coisa, e logo reapareceu, trazendo o pônei da senhorita Catarina pelas rédeas, e ela ao lado dele, como se tivesse acabado de desmontar. O rapaz levou o cavalo para a estrebaria, passando por cima da relva para não fazer barulho. Kate entrou em casa pela janela da varanda da sala de estar e subiu na ponta dos pés até o quarto, onde eu estava à sua espera. Abriu a porta muito devagar, tirou os sapatos cobertos de neve, desapertou as fitas do chapéu e começou a tirar a capa, sem saber que eu a observava quando subitamente me levantei e apareci. A surpresa deixou-a petrificada por instantes. Balbuciou uma explicação desarticulada e não se mexeu. Minha querida Catarine, eu comecei demasiado impressionada pela sua recente bondade por ser ríspida com ela. Por onde andou a passear uma hora dessas e por que tentou enganar-me com as suas mentiras? Onde esteve? Diga. No fundo do parque. Eu não menti. E não foi a nenhum outro lugar? Não. Olha, Catarine, sabe bem que tem andado a portar-se mal, ou então não me teria mentido. Isso entristece-me. Preferia ficar 3 meses de cama a ouvi-la mentir com essa desfaçatez. Ela avançou para mim e, irrompendo em lágrimas, lançou-se ao meu pescoço. Sabes, Ellen, tenho tanto medo de que te zangues. Promete que não te zangas e conto toda a verdade. Detesto ter de mentir. Sentamo-nos em um assento da janela. Assegurei-lhe que não ia repreendê-la, fosse qual fosse o segredo, embora já suspeitasse qual era. E então ela começou. Tenho ido ao Morro dos Ventos Uivantes todos os dias, desde que adoeceste, exceto 3 vezes antes e 2 depois de teres saído do teu quarto. Dei a Michael livros e gravuras em troca de ele pôr a sela na Mime todas as noites e depois levá-la de novo ao estábulo. Não te esqueças de que também não deves repreendê-lo. Chegava ao Morro dos Ventos Uivantes pelas 6h30 e geralmente ficava lá até as 8h30 e então voltava para casa. Não era para me divertir que ia até lá. A maior parte das vezes sentia-me mal comigo mesma. Só de vez em quando me sentia feliz, talvez uma vez por semana. De início, ainda pensei em dar-me o trabalho de te persuadir a me deixar cumprir a promessa que fizera a Linton, uma vez que tinha me comprometido a visitá-lo no dia seguinte. Mas como adoeceste logo a seguir, não tive a mínima dificuldade. Enquanto Michael consertava a tranca do portão do parque, apoderei-me da chave e recolhei, como meu primo queria que eu fizesse. Porque estava doente, não podia vir à granja, e das objeções o meu pai levantaria a minha ida até lá. Foi então que negociei com ele para que preparasse o pônei. Ele gosta de ler e pensa em ir embora daqui para se casar, por isso ofereceu-se para fazer o que eu quisesse e eu lhe emprestasse alguns livros da nossa biblioteca. Mas preferi dar-lhe alguns dos meus, o que lhe agradou ainda mais. Na minha segunda visita, Linton parecia muito mais animado e Zila, a governanta, tinha limpado um aposento e acendido a lareira. Ele disse que ficássemos à vontade, já que Joseph tinha ido a uma reunião religiosa e Harriet Marshall saíra com os cães para roubar fazões dos nossos bosques, como sempre faz. Ela trouxe ainda um pouco de vinho quente e alguns pães de gergelim, e pareceu-me uma pessoa extremamente afável.
Linton sentou-se no caldeirão e eu sentei-me na cadeira de balanço perto da lareira. Rimos e conversamos muito. Tínhamos tanto para contar. Fizemos planos para o verão. Não vou repetir o que planejamos, pois acharias ridículo. Certa vez, porém, quase discutimos. Ele insistia em dizer que a melhor maneira de passar um dia quente de verão era uma encosta coberta de urzes, no meio da charneca, ouvindo o zumbido das abelhas nas flores e o canto das cotovias lá no alto, deitado sob o céu azul e o sol resplandecente. Esta era sua ideia de felicidade paradisíaca. A minha, pelo contrário, consistia em balançar nos galhos sussurrantes de uma árvore, embalada pela brisa, como as nuvens brancas lá no alto correndo velozmente. E eu gosto não só de cotovias, mas também de tordos, melros, milheiros e cucos chileando à nossa volta, com a charneca no fundo, recortada por vales frios e sombreados, mas orlandos de grandes tufos de erva alta, ondulando ao sabor da brisa, e bosques e cursos de água fazendo seu suave e melodioso ruído, e o mundo inteiro acordado e rejubilante. Ele queria que tudo permanecesse no êxtase passivo, enquanto eu queria que tudo brilhasse e bailasse com em jubilosa glória. Disse-lhe que o paraíso dele seria para mim quase a morte, e ele retorquiu que o meu seria um paraíso embriagado. Afirmei que o dele me daria sono, e ele garantiu que não conseguiria respirar no meu, e a partir daí começou a ficar muito resmungão. Por fim, concordamos em experimentar os dois paraísos assim que o tempo o permitisse, e então beijamo-nos e ficamos amigos novamente. Depois, ficamos em silêncio durante uma hora, até que reparei naquela sala esplêndida, no chão polido e sem carpetes, e pensei como seria bom brincar ali se retirássemos a mesa. Pedi então a Linton que chamasse Zilá para nos ajudar a brincar conosco no quebra-cabeça. Ela seria e teria de nós que apanhar como tu costumavas fazer, lembra, Ellen? Ele não queria, disse que não tinha graça nenhuma, mas acabou por concordar em jogar bola comigo. Encontramos duas no armário, no meio de um monte de brinquedos velhos, peões, arcos, raquetes e penas. Uma tinha a letra C e a outra a letra H. Eu quis ficar com a da letra C, porque é a inicial de Catarine, e com a letra H poderia ser de Heathcliff, o nome dele. Mas a dele estava rasgada, deitava farelo pelo H, e por isso ele não quis ficar com ela. Ganhei quase sempre. Ele se zangava, engasgava, tossia e voltava para a cadeira. Contudo, naquela noite recuperou facilmente a boa disposição. Estava encantado com duas ou três canções, as tuas canções, Ellen, e quando chegou a hora de vir embora, pediu e implorou que eu voltasse no dia seguinte, e eu prometi que viria. Minnie e eu regressamos para casa no ápice e passei a noite sonhando com o Morro dos Ventos Uivantes e com meu querido e amoroso primo. No dia seguinte, acordei triste, em parte porque tu estavas doente e em parte porque gostaria que o meu pai soubesse das minhas visitas e as aprovasse. Mas o luar estava lindíssimo após o chá e, à medida que cavalgava, a tristeza dissipou-se. Vou ter mais uma noite alegre, pensei eu, mas o que mais me reconfortava era, acima de tudo, saber que o meu primo também teria uma noite feliz. Subi a trote pelo jardim, e quando me preparava para contornar a casa, apareceu o Tower Shaw, que pegou as rédeas do pônei e me obrigou a entrar pela porta principal. Ele afagou o pescoço de Mime, disse que era um excelente animal e pareceu esperar que eu conversasse com ele. Mas eu disse apenas que deixasse o pônei em paz, senão ainda lhe dava um coice, ou que ele respondeu com seu sotaque vulgar. Não me machucaria muito se desse, disse ele, olhando para o pernas do cavalo. Eu estava tentada a experimentar. Contudo, ele se afastou para abrir a porta e, enquanto levantava o ferrolho, olhou para cima, para a inscrição lá estava gravada, com uma expressão grotesca, misto de rudeza e orgulho. Já sei ler, senhorita Catarine. Ótimo! Exclamei. Mostra lá, por favor, a tua sabedoria. Ele então soletrou, arrastando as sílabas, o nome Harrington Earnshaw. E os números? Perguntei ao perceber que tinha chegado ao fim. Os números ainda não aprendi, ele respondeu. Continuas muito burro, disse eu, rindo do seu fracasso. O idiota olhou-me fixamente, por entre um esboço de sorriso e um franzir de sobrolho, hesitando entre aderir ou não à minha chacota, como se estivesse indeciso, sem saber se ela provinha de uma certa sem cerimônia ou do que realmente era.
puro desprezo. Desfiz qualquer dúvidas ao recuperar subitamente o meu ar compenetrado, pedindo-lhe que fosse embora, já que eu tinha ido ao morro para ver Linton, e não ele. Harrington curou. Pude perceber porque estava uma noite de luar depois, tirou a mão do ferrolho e retirou, envergonhado, verdadeira imagem da vaidade mortificada. Acho que se considerava tão instruído como Linton só porque conseguiu soletrar o próprio nome e ficou extremamente desconcertado por eu não saber o mesmo. Basta, senhorita Catarine, disse eu, interrompendo-a. Não vou repreendê-la, mas não gosto nada da forma como procedeu. Se tivesse se lembrado de que Harrington é tão teu primo como Master Linton, teria se dado conta da indelicadeza com que o tratou. Pelo menos é louvável da parte dele desejar ser tão culto como Linton, e talvez não tenha aprendido tudo isso só para se exibir. A senhorita já deve tê-lo feito sentir-se envergonhado da sua ignorância. Disso não duvido, e ele só queria ultrapassar essa desvantagem e agradá-la. Zombar da sua tentativa fracassada foi uma crueldade. Se a senhorita por acaso tivesse sido criada nas mesmas circunstâncias, achas que teria mais educação? Ele, quando criança, era tão vivo e inteligente como a senhorita, e custa-me vê-lo agora desprezado, só porque aquele miserável do Heathcliff o tratou tão injustamente. Bem, mas não vai chorar, não é mesmo? Exclamou Catarine, surpreendida com a minha severidade. Mas espera, e já vais ver se foi ou não para me agradar que Harrington aprendeu o ABC e se teria valido a pena ser civilizada com aquele bruto. Entrei. Linton estava deitado no cadeirão e sentou-se para me cumprimentar. Hoje me sinto muito mal, minha querida Catarine, disse ele, e por isso a conversa fica por tua conta. Anda, senta aqui perto de mim. Tinha certeza de que cumpririas a tua palavra, e antes de ires embora, vou te obrigar de novo a prometer que voltas aqui amanhã. Eu já sabia que não devia aborrecê-lo quando estava indisposto e por isso falei baixinho. Não fiz perguntas e evitei irritá-lo, fosse o que fosse. Tinha levado alguns dos meus melhores livros e Linton pediu para que lesse um trecho de um deles. Estava prestes a começar quando Oxal abriu a porta do rompante e entrou como um furacão, depois de ter refletido sobre o que lhe dissera. Veio direto até nós, agarrou Linton por um braço e o tirou debaixo do cadeirão. Vai para o teu quarto, gritou com a voz embargada pela fúria e o rosto transfigurado. E leva para lá quando ela vier te visitar. Não pense que me impedem de estar aqui. Saiam daqui os dois. Desatou a insultar-nos, sem dar tempo de Linton de responder, levando-o à sua frente quase até a cozinha, ao mesmo tempo que me ameaçava de punho cerrado ao ver-me ir atrás deles, como se quisesse bater em mim. Por um momento tive medo e deixei cair um livro. Ele deu um pontapé no livro e fechou a porta, deixando-nos do lado de fora da sala. Ouvimos uma gargalhada perversa vinda da lareira, e virando-nos, vimos o odioso Joseph esfregando as mãos esqueléticas a tremer de frio. Eu sabia que ele punha vosmecês de lá para fora. É um rapaz e tanto, está se comportando à altura. Sabe tão bem como eu, é quem devia estar mandar aqui. Bem feito. Para onde vamos? Perguntei ao meu primo, ignorando as zombarias daquele velho atrevido. Lyndon estava branco e trêmulo. Não parecia nada bem, Ellen. Não parecia mesmo. O aspecto era péssimo. Seu rosto magro e os grandes olhos transbordavam de fúria desvairada e imponente. Agarrou a maçaneta da porta e girou-a com tanta força, mas estava fechada por dentro. Se não me deixares entrar, mato-te. Se não me deixares entrar, mato-te agora mesmo, gritou Linton. Com os diabos, vou te matar. Joseph emitiu mais uma das suas sonoras gargalhadas. Olha, é tal qual pai, disse ele. É tal qual pai. Temos sempre qualquer coisa de um lado e do outro. Não se preocupe, Harrington. Ele não consegue pegá-lo. Peguei Linton pelas mãos e tentei levá-lo dali, mas ele começou a gritar tão alto que achei melhor largá-lo. Por fim, seus gritos foram sufocados por um avassalador ataque de tosse. Ele caiu no chão, soltando sangue pela boca. Corri até o pátio apavorada e chamei Zilá, gritando o mais alto que pude. Ela logo me ouviu, pois estava ordenhando as vacas num coberto atrás do celeiro e, vindo rápido, perguntou o que se passava. Sem conseguir falar, eu a arrastei para dentro da casa e fui à procura de Linton.
Earnshaw tinha saído para ver a confusão que provocara e levava naquele momento o pobrezinho para o andar de cima. Zillah e eu subimos atrás deles, mas Harrington me deteve quando cheguei ao alto das escadas e me disse que eu não podia entrar e que devia ir para casa. Exclamei que ele tinha matado Linton e que eu iria matar. Joseph trancou a porta e declarou que eu não entraria ali coisíssima nenhuma e perguntou-me se eu estava tão doida quanto Linton. Fiquei ali parada, chorando até a governanta aparecer. Ela me garantiu que ele logo estaria bem, mas que não conseguiria se recuperar com todo aquele barulho, e me levou quase arrastada para baixo até a sala. Sabes, Ellen, eu estava a ponto de arrancar os cabelos. Solucei e chorei tanto que quase não via nada, de tão inchados que ficaram os meus olhos, e o patife, por quem sentes tanta compaixão, ficou ali na minha frente, dando-se ao luxo de me mandar calar a boca de vez em quando e negando que a culpa fosse dele. Finalmente, assustado com as minhas ameaças de contar tudo ao papai, garantindo a ele que seria preso e enforcado, começou a chorar e saiu precipitadamente para que não testemunhasses a sua covardia. Contudo, ainda não estava livre dele por completo, quando por fim conseguiram convencer-me a vir embora e eu já estava a cerca de 100 metros da casa. Hamilton surgiu de repente das sombras, segurou Mimi e me impediu de seguir em frente. Senhorita Catarine, lamento muito. Começou. Foi uma pena que... Dei-lhe uma chicotada, pensando talvez que ele quisesse me matar, mas ele me largou, soltando um de seus horríveis palavrões, e eu vim a galope para casa desatinada. Nessa noite, não te dei boa noite, e na noite seguinte não fui ao Morro dos Ventos Uivantes, embora quisesse. Mas estava estranhamente nervosa. Ora receava ouvir que Linton estava morto, ora tremia perante a ideia de me encontrar com Hareton. No terceiro dia, tomei coragem, ou pelo menos não pude suportar mais aquela espera e aquele jogo de esconde-esconde. Parti às 5 horas a pé, imaginando que conseguiria esgueirar-me para dentro da casa e entrar no quarto de Linton sem ser vista. Todavia, os cães começaram a ladrar, mal pressentiram a minha chegada, denunciando a minha presença. Zillah veio ao meu encontro, dizendo que o rapaz estava bem melhor, e me conduziu a um pequeno aposento muito limpo e atapetado. Para minha grande alegria, vi Linton deitado num pequeno sofá, lendo um dos meus livros. Contudo, durante 1 hora inteira, não se dignou a levantar os olhos para mim ou falar comigo. Que temperamento horrível o dele! O que me deixou ainda mais pasmada é que, quando finalmente abriu a boca, foi para dizer que a culpada de todo aquele tumulto fora eu e Hareton inocente. Incapaz de responder, a não ser de forma arrebatada, levantei-me e fiz menção a ir embora. Quando ia saindo, ele me lançou um débil Catarine, pois evidentemente não esperava que eu reagisse daquela forma, mas não voltei, e nos 2 dias que se seguiram não fui vê-lo, sentindo-me quase tentada a não visitá-lo nunca mais. Mas ficou tão penoso para mim deitar e me levantar daí em diante sem ter nenhuma notícia dele, que a minha decisão ficou sem efeito antes mesmo de ser tomada. Parecia um erro fazer toda aquela caminhada, mas agora era impossível retroceder. Michael veio me perguntar se era preciso selar Mime e eu disse que não, e enquanto cavalgava atrás dos montes, convencia-me de que não estava fazendo mais do que a minha obrigação. Como era obrigado a passar pelas janelas da frente até ir para o pátio, era inútil tentar ocultar a minha presença. Master Linton está na sala, anunciou Zillah quando me viu encaminhar-me para a saleta. Entrei. Earnshaw também estava lá, mas saiu imediatamente. Linton estava sentado no cadeirão, meio adormecido. Aproximei-me da lareira e comecei a falar muito séria, tentando fazer parecer que tudo o que eu dizia era verdade. Como não gostas de mim, Linton, e como pensas que venho aqui só para te magoar e insistes que é para isso que venho, este será nosso último encontro. O melhor é dizermos adeus um ao outro, e podemos dizer ao Sr. Heathcliff que não me queres ver nunca mais e que ele não precisa mais inventar mentiras sobre esse assunto. Senta-te e tira o chapéu, pediu ele. És muito mais feliz do que eu e deverias ser melhor do que eu. O meu pai já fala demais dos meus defeitos, me despreza o suficiente, então é natural que eu próprio duvide de mim. Chego até a pensar que não serei tão inútil como ele diz,
E talvez ele fique tão irritado e tão azedo que deteste todo mundo. Não valho nada, estou quase sempre de mau humor e tenho má índole. Se quiseres, pode ir embora e ficarás livres de muitos aborrecimentos. Mas faz-me justiça, Catarine. Acredita que se pudesse ser tão doce, tão simpático e tão bom como tu, teria o prazer em sê-lo, mais ainda do que qualquer uma pessoa saudável e feliz. E acredita que a tua amabilidade me fez gostar de ti ainda mais do que se merecesse o teu amor. E embora não pudesse nem possa deixar de te mostrar como verdadeiramente sou, acho uma pena ser assim. É algo de que me arrependerei até morrer. Senti que ele dizia a verdade e que deveria perdoá-lo, e também que, mesmo que ele voltasse a discutir no minuto seguinte, deveria perdoá-lo novamente. Reconciliamo-nos e choramos o tempo todo que permaneci lá. Não só de tristeza, mas também porque senti pena de Linton, por ele ter aquela natureza tão tortuosa. Ele nunca vai conseguir deixar os seus amigos descontraídos, nem vai conseguir ser alguém descontraído. Desde aquela noite, passamos a nos encontrar sempre na tal saleta, pois o pai dele regressara no dia seguinte. Só 3 vezes, salvo erro, estivemos contentes e felizes desde o nosso primeiro encontro. Fora isso, todas as outras visitas foram fatigantes e conturbadas, ora devido ao seu egoísmo e rancor, ora por causa dos seus sofrimentos. Mas eu entendi e aprendi a suportar o seu feitio com quase tão pouco ressentimento como a sua doença. O Sr. Heathcliff evita-me propositalmente. Quase nunca ouvi. No último domingo, na verdade, cheguei mais cedo e ouvi-o insultando o pobre Linton de forma cruel, pela maneira como se tinha portado na noite anterior. Não entendo como ele poderia saber a menos que tenha escutado-o atrás da porta. Linton tinha mesmo se portado mal, mas isso dizia respeito apenas a mim. Interrompi o sermão do Sr. Heathcliff quando entrei e disse-lhe isso mesmo. O Sr. Heathcliff soltou uma gargalhada e retirou-se, dizendo que se alegrava por eu encarar o assunto por esse prisma. A partir daí, sempre peço a Linton que abaixe o tom para conversar comigo quando tiver alguma queixa. Pronto, Ellen, agora já sabes de tudo. Não posso ser impedida de ir ao Morro dos Ventos Uivantes, a não ser que queira tornar 2 pessoas infelizes, e se não contares nada ao papai, as minhas visitas não perturbarão a tranquilidade de ninguém. Não vais contar a ele, vais? Seria muita maldade se eu fizesse. Amanhã lhe darei a resposta, senhorita Catarine. Isso requer alguma reflexão, pelo que vou deixá-la repousar enquanto penso sobre o que me pediu. Refleti de fato, mas em voz alta e na presença do meu patrão, pois foi muito diretamente do quarto dela para o dele e contei-lhe toda a história, exceto as conversas da senhorita Linton com o primo, e também não mencionei os episódios com Hareton. O Sr. Linton ficou talvez mais alarmado e angustiado do que deixou transparecer. Na manhã seguinte, Catarine soube que eu tinha traído a sua confiança e que as suas visitas secretas iriam acabar. Chorou e debateu-se em vão contra a interdição e implorou ao pai que tivesse piedade de Linton. Tudo o que conseguiu foi a promessa de que o Sr. Linton escreveria ao sobrinho, autorizando-o a vir à granja sempre que desejasse e explicando-lhe que não veria nunca mais a senhorita Catarina no Morro dos Ventos Uivantes. Tivesse ele conhecimento do caráter e do estado de saúde do sobrinho, talvez considerasse prudente sequer lhes conceder esse pequeno consolo.